Fala pessoal, nessa parte aí a gente já vai falar da escravidão, não é? Um pouco da história da África e da questão da escravidão, do tráfico negreiro, no contexto aí das grandes navegações, beleza? Então assim, uma primeira coisa que a gente poderia pensar é por que a história da África não era escrita, não era estudada, né? E não era escrita, não era estudada numa parte da África, na maior parte da África, inclusive antiga, né, onde as sociedades eram geralmente ágrafas, ou seja, não haviam produzido escrita. No caso do Egito, por exemplo, eles tinham escrita, e o Egito está na África, não é? Então, assim, muitas das sociedades africanas, elas acabaram não desenvolvendo a escrita. Por outro lado, desenvolveram outros saberes. Não é? Isso não faz dessas sociedades menos evoluídas ou, ou inferiores em relação às que desenvolveram escrita. Ok? Então, esse é um primeiro ponto aí que a gente deve considerar, porque se a gente, por exemplo, for comparar aí com os incas, que a gente até viu, né, que não desenvolveu a escrita, mas por outro lado desenvolveu um sistema muito sofisticado para fazer cálculos, que eram os quipus. As sociedades africanas do mesmo modo, né? As que não tinham escrita preservavam a sua memória através da tradição oral, né, criando aí toda uma memória coletiva na mão das pessoas, né, das crianças que tinham como função desde muito jovem a memorizar as lendas, os mitos de origem, né, daquele povo, daquela civilização. Beleza? E por que a história da África não era estudada? Não é? Porque a história é eurocêntrica. Então, hoje eu acho que não há mais quem defenda, mas até bem pouco tempo se defendia a ideia de que a África está inserida no contexto da pré-história, né? Porque são sociedades que não desenvolveram escrita e é como se eles tivessem um nível de desenvolvimento histórico inferior ao Ocidente e a todas as outras civilizações que desenvolveram escrita, ok? E isso vai, né, felizmente, sendo revisto, né, com inclusive a própria concepção de que a história não é feita apenas com base em documentos escritos. E aí hoje, cada vez mais, a gente tem pessoas se debruçando, né, sobre a história da África, não só africanos, mas europeus de um modo geral e até pessoas de outras origens. Ok? Então, como o texto aí no slide mostra, uma das questões é a dificuldade de reunir as diferentes fontes de pesquisa, né? A arqueologia, a história, enfim, as várias áreas de pesquisa para tentar remontar esse passado, né, que é o mais antigo da história da humanidade, visto que o homem surgiu na África. O preconceito por parte dos pesquisadores e leitores, né, por conta daquilo que eu falei, né, a história é eurocêntrica, então o que não é Europa é visto como inferior, na África mais ainda. Por que passou a ser escrita a partir das décadas de 1950 a 1960? Né? Isso tem a ver aí, pessoal, com pós-guerra, pós-segunda guerra mundial e os movimentos de independência na África. Então, esses movimentos eles vão fazer com que haja uma necessidade de se resgatar esse passado aí dessas sociedades, até para legitimar os processos de independência, ok? Então, na África vai haver um processo de independência e a necessidade de criação de uma história oficial para criar esse povo, né? No Brasil, a revisão historiográfica sobre o povo brasileiro, a valorização da miscigenação e o papel do negro. Inclusive, né, a gente vai ver aí que foi feita, não é uma lei, se não me engano, em 2013, para inserir, para obrigar, né, a inserção da história da África no currículo das escolas, mas isso nunca foi levado, né, efetivamente às últimas consequências, né? Até porque não houve uma capacitação efetiva dos profissionais de educação para estudar a história da África e a contribuição da história da África na formação da sociedade brasileira.
2003, não é 2013 não, 2003, ok? Então, o presidente, na época, que era o Lula, acabou sancionando essa lei aí, que acabou não sendo mais obrigatória, segundo essa reforma do ensino médio dos últimos anos aí, se não me engano, foi aprovada no governo Temer. Então, vamos lá falar um pouco de África. Muitos historiadores falam que o mais correto para falar de África seria falar Áfricas, né, no plural. Por quê? Porque é muito comum que, na visão do Ocidente, a África seja uma coisa só, né? Como se ela fosse um todo homogêneo, né? E não é isso. Há, né, alguns povos, como os angolanos, os moçambicanos, enfim, como os africanos de forma geral, né, eles não se sentem muito confortáveis com essa ideia de que são africanos, porque quando se coloca que eles são africanos, é como se a identidade nacional deles, que muitas das vezes também é arbitrária, porque, por exemplo, você pegar no caso de Angola, você tem dezenas de etnias vivendo no mesmo território, né? Todos falam português por conta da língua oficial, mas cada região tem o seu próprio idioma, né? Que às vezes é chamado de forma depreciativa de dialeto, numa tentativa até de inferiorizar e de dizer que são línguas numa posição não tão importante quanto a língua portuguesa. E aí muitos povos eles acabam não se sentindo confortáveis com essa ideia de que somos africanos, como se a África fosse uma coisa só, um todo homogêneo. Sendo que geograficamente, culturalmente, ela é bastante diversa, né? Se você, por exemplo, pensar a ideia de sair da África do Sul e chegar lá na Tunísia, no Marrocos, na Argélia, no extremo norte da África, é você cruzar uma imensidão de terra, de clima, de relevo, enfim. É um continente, então, marcado pela diversidade. Geralmente, os membros das comunidades africanas, né, antigas, eram poliglotas, pois dominavam e utilizavam várias línguas, inclusive dos povos vizinhos, né? Porque também eram muitos reinos, muitas cidades-estados independentes, haviam vários tipos de organização social na África Antiga, não era só reino, não era só império, né? E muitos eram uns próximos aos outros, então eles tinham que ter essa habilidade de falar várias línguas. A exemplo daquelas que eram faladas por seus familiares e por línguas dos grupos e comunidades vizinhas, né? E aí a gente tem um mapa para dividir mais ou menos os grupos linguísticos que se tem na África. A África teve e ainda tem inúmeros grupos étnicos característicos, confira alguns, né? Os sudaneses, os bantus, os bosquinianos, os pigmeus, os otentores e os nilóticos, né? Os nilóticos por conta aí, né, do Nilo, beleza? Que é no Egito, aqui nessa parte branquinha lá, né, de cima, mas o Egito está no canto direito, né, não em toda essa parte do norte. Mas a civilização egípcia acabou influenciando toda essa população do norte da África. A área em destaque amarela, né, é reconhecida como África Negra, embora também exista um certo debate aí acerca dessa concepção de que existam duas Áfricas, uma África branca e uma África negra, ok? Porque muito se questiona sobre se essa distinção não é mais para marcar a diferença, né, e inferiorizar os povos subsaarianos, né, ou seja, os povos negroides, porque acima do Saara não são a população nativa, né, africana, não é exatamente negra, né? É mais miscigenado, até por conta do contato com os povos do Mediterrâneo, do Oriente Médio e tal. A diversidade é natural que influenciou, então existe uma diversidade étnica, cultural, mas existe uma diversidade natural também. E foi essa diversidade natural que influenciou o desenvolvimento humano. Então tem áreas de deserto, áreas de estepes, savanas, né, florestas, vegetação mediterrânea, inclusive alguns oásis, ok? Como está aí pontuado no mapa.
E essa diversidade geográfica, né, essa diversidade natural, também vai influenciar a diversidade cultural, né, étnica e tal. A gente vai falar agora aí, né, do Sahel. O Sahel é essa extensa faixa de terra situada ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos e pastores comerciantes, né? Inclusive, essa é a região que vai ter um estreito contato com o Oriente, porque quando os árabes, por volta aí do século oito, eles conseguem domesticar os camelos, eles conseguem sair da área de onde é o Egito, né, mais ou menos, e descer atravessando todo o deserto do Saara, já em direção a esse canto esquerdo aí, ó, onde você tem hoje o Benin, o Togo, né, porque era uma região que era chamada de a Costa do Ouro e depois também vai ser chamada de a Costa dos Escravos. E foi dessa região, inclusive, que muitos escravos vieram para o Brasil, sobretudo na última leva de tráfico negreiro. E é nessa região, né, podia ter um mecanismo que deu marcar e apontar no mapa, e foi nessa região, inclusive, que tinha o culto aos orixás, que é a principal influência religiosa africana no Brasil, ok? Então, o culto aos orixás é o culto de um único povo, né, da costa ocidental africana, não é a religião da maioria dos povos africanos, né, mas é a religião que influenciou muito fortemente a cultura afro-brasileira, né, justamente porque foi dessa região que foi extraída a maior parte dos escravos na última leva do tráfico negreiro. Beleza? Então foram os últimos a chegar e os que mais influenciaram a religiosidade brasileira, o afro-brasileiro. Ok? A introdução do camelo no comércio, né, realizado e a utilização das caravanas possibilitou a expansão do islamismo no Sahel. Por isso, inclusive, a África tem a religião mais praticada qual? O islamismo. Okay? Inclusive por conta desse intercâmbio cultural, comercial que existia entre os árabes e os povos aí do Sahel, os povos subsaarianos, desde lá do século oito. Okay? Lembrando que o islamismo surge no século sete. Então, já no século oito, há uma extensa expansão árabe na África, e isso vai influenciar a religiosidade desses povos. Inclusive, segundo alguns estudiosos, existem muitas semelhanças entre o culto aos orixás e o Islã, né? Porque o Islã teria influenciado as religiões que cultuam os orixás, ok? Mas isso aí já é um debate mais amplo, né? E mais complexo. Então, o continente africano entre os séculos 8 e 16, ok? Então a gente aí tem várias rotas, né, sobretudo no deserto do Saara, que parece aí um emaranhadozinho, porque era nessa região que se estabelecia várias rotas terrestres por conta dos árabes, ok? Então os árabes eles estabeleciam relações entre o Mediterrâneo e a África subsaariana por conta de rotas terrestres a partir da domesticação do camelo. Perdão aí, pessoal. Aí vamos falar de um reino, né? Um reino de Gana, né? Esse é um dos reinos antigos dessa região aí da África Ocidental que mais influenciou o Brasil, como eu já havia dito. Esse império, né, o reino de Gana, foi fundado para defender-se dos povos berberes, né? Os povos berberes são os povos do norte da África que se converteram ao islamismo e que atravessavam o deserto para buscar ouro, para buscar escravos, né, nessa região abaixo do Saara. Então, o reino de Gana ele acabou surgindo com uma necessidade de se defender, né, desses ataques berberes. Então, inclusive, o contato dos árabes com os povos da África subsaariana ele acabou gerando, né, uma espécie de fortalecimento dessas regiões abaixo do Saara. Porque algumas regiões estabeleceram relações comerciais pacíficas com os árabes, outras regiões, como é o caso do Reino de Gana, eles tiveram que se defender dessas investidas dos árabes ou dos berberes, né, que
são os povos africanos do norte convertidos ao islamismo, ou ainda eles se unificavam, se centralizavam para tentar estabelecer melhores relações econômicas com os árabes, né? Para trocar os melhores produtos e estabelecer relações mais intensas. Okay? A economia do Reino de Gana, né, tinha a questão aí dos impostos, né, porque era uma rota comercial muito utilizada, então tinha muito imposto rolando ali, né, para passar com as mercadorias, né, era uma rota comercial intensa. O ouro fornecido para os árabes do Mediterrâneo, então, era um dos principais produtos aí, que eram trocados entre árabes e os povos de Gana. Okay? Agora, todo reino, né, tem o seu auge e o seu declínio. E esses reinos que ocuparam essa região aí, eles também tinham um declínio muito rápido porque viviam em guerra. Não era muito comum que houvesse guerra entre eles por disputas de territórios, né, para estabelecer relações com os europeus, sobretudo com os portugueses, e por aí vai. Então, o declínio do Reino de Gana se dá, sobretudo, por conta dos ataques dos árabes, né? Desses árabes que são africanos, geralmente islamizados, né? Convertidos ao Islã, são chamados berberes. E por conta também de disputas internas, além do esgotamento das minas de ouro e do surgimento de novas áreas de produção aurífera, né? Principalmente na América Espanhola. Quando se descobre ouro na América Espanhola, o Reino de Gana vai se enfraquecer, porque saíam navios da América Espanhola carregadíssimos de ouro para a Europa, o que inclusive fez com que houvesse um aumento de preços na Europa por conta do aumento de ouro, né? Então não era pouco ouro, não, era muito ouro. Um outro império era o Império ou o Reino de Mali, ou Mali, né? O povo Mali, ou Mandinga, né? E aí é uma palavra, né, que a gente usa no português, tipo uma gíria, né, ou tipo uma expressão que se usa em algumas regiões, Mandinga, para se referir às religiões, às vezes até de forma pejorativa, né, as religiões afro-brasileiras. Isso aí vem do povo Mali, o povo Mali, que também era chamado de Mandinga. Era vassalo do Reino de Gana, né? Essa ideia de vassalo aí é uma ideia europeia da Idade Média, né? Não existia relação de suzerania e vassalagem, não existia Idade Média na África tal como era na Europa. Você pode até estabelecer algumas semelhanças, né, como a relação de dependência entre dois nobres. Aí a gente pode dizer que isso era tipo uma vassalagem, mas não era tipicamente como era na Idade Média. Okay? Então, o povo Mali era vassalo do Reino de Gana. A reação à opressão de Gana, né? Então Gana oprimia o Reino de Mali, a guerra e acordos com os povos vizinhos possibilitou a construção de um império. Então o Reino de Mali, ou o Império de Mali, acabou surgindo uma necessidade de se defender do Reino de Gana. A estabilidade política, né, se deu sobretudo por conta de uma certa tolerância religiosa empreendida pelo Império Mali, que inclusive, ou Mali, né, que inclusive se converteu, né, com muita facilidade ao islamismo. Então, o Reino de Mali é um dos primeiros reinos, né, da África subsaariana, se não o primeiro, a se converter ao islamismo. Inclusive vai ter uma revolta no Brasil em 1800 no início do século XIX, não lembro exatamente, acho 1835, chamada Revolta dos Malês, né? Que é uma revolta de escravos muçulmanos porque eram originários do Mali. Descentralização política é uma outra característica do Império Mali, né? Isso também vai explicar a decadência do Império, a dificuldade dele se manter organizado e unido diante das constantes passagens de tropas caravaneiras árabes. O comércio no Saara e no Mediterrâneo, não é, como o comércio do ouro, marfim, artigos de luxo, cobre, corantes, etc., né? E a decadência. Aí a decadência, como eu já adiantei, né, se dá por conta também dessa descentralização política, mas, sobretudo, por conta das disputas internas pelo poder. Se o poder não era centralizado, existia uma espécie de
de vassalagem, né? Não queria me apropriar desse conceito, né? Que eu já até fiz uma crítica, mas é de uma espécie de vassalagem que existia dentro do império, onde vários nobres estavam submetidos a outros nobres. Essa fragmentação do poder acabava favorecendo a disputa política, o que acabou contribuindo também para a desintegração do Reino do Mali. Okay? Além do ataque do Império de Songhai e do Reino, né, ou do Império Português, que já estava colonizando a costa ocidental africana. Existem outras duas regiões, né, Tombouctou ou Timbuktu, né, não sei se é considerado exatamente um reino, né, mas uma cidade, a cidade de Tombouctou, que é até hoje, está lá até hoje em pé, inclusive tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, porque está preservada. As obras lá sei lá, do século X, do século XIII estão preservadas ainda, ok? É possível vê-las. E a cidade de Tombouctou teria sido uma cidade que era tipo um centro intelectual da África Ocidental, onde existiam cerca de 250 escolas, né, do nível primário, do nível secundário e do nível, inclusive, superior. Tem até um filme chamado O Físico, que faz uma alusão não direta a Tombouctou, né, mas aos saberes que eram muito mais avançados, né, no Oriente e na África, né, os saberes, o conhecimento da ciência, da filosofia e tal. E aí mostra, acho que era um jovem inglês que vai até essa região, ele se passa por judeu, se passa por muçulmano, não me lembro bem, para ir até essa região em busca de um médico, né, árabe que teria dado inclusive a origem à palavra medicina. Mas enfim, é uma dica aí, tem que ver o filme. Eram cidades à margem do rio Níger, né, que corresponde hoje à atual Nigéria, incorporadas ao Império do Mali no século XIII. Eram grandes centros políticos, controlavam os produtos trazidos pelas caravanas, né, e, como eu disse, também centros intelectuais, digamos assim. Tombouctou era um centro da cultura, né, um centro cultural, com universidades e mesquitas. Mesquitas é como se chama o templo dos muçulmanos, ok? Como se fosse a igreja dos muçulmanos, fazendo uma comparação. Tombouctou, centro intelectual religioso, patrimônio da humanidade, por conta da existência de antigas escolas corânicas, né? Ou seja, escolas para escola bíblica, escola de estudo do Corão, e universidades, ok? E o Reino do Benin. O Benin, inclusive, que não é exatamente o atual país do Benin, né? Mas está próximo. O Benin é hoje um país moderno, né, que ocupa o território do antigo reino do Daomé, que está próximo ao antigo reino do Benin e que tem até hoje uma comunidade de ex-escravos brasileiros. Porque no século XIX, muitos escravos aqui no Brasil sonhavam em voltar para a África. Alguns que já haviam nascido aqui, né? Mas outros que ainda eram africanos e que sonhavam em voltar para a sua terra. E aí financiavam a viagem ou eram expulsos, né? Como foi o caso dos malês após a revolta que eu já citei anteriormente. E aí quando eles chegavam lá, eles viam que a sociedade que eles haviam deixado já não era mais a mesma, né? Porque o processo de exploração da África, né, vai acabar alterando a dinâmica, era muito grande e o processo de colonização ia alterando muito rapidamente a sociedade. E quando eles chegavam lá, já não existia mais o bairro, a cidade, a aldeia em que eles viviam, e eles acabavam tendo que se organizar em torno daquilo que eles tinham, que eram os laços culturais estabelecidos aqui no Brasil. E aí por isso que existe até hoje, né, uma comunidade expressiva lá no Benin, também no Togo, também na Nigéria, mas sobretudo no Benin,
que são chamados de Daomés, Agudais, né? Existe até um livro chamado Agudais, os Brasileiros do Benin. O reino dos Obais, né, como eram chamados os reis do Benin, né, no século XI, era um grande centro comercial. O Estado vivia da cobrança de impostos sobre as atividades comerciais, então existia um comércio muito intenso no reino do Benin. Havia também a prática da escravidão, como em praticamente todas as sociedades africanas, né? E o reino era pioneiro no comércio de escravos, né? Tendo o uso interno e a venda para os árabes, também para os portugueses. E geralmente esses caras eram feitos escravos porque contraíam uma dívida e não pagavam, eram prisioneiros de guerra, sobretudo prisioneiros de guerra, ou então porque cometeram um crime, né? A participação feminina na vida política não era comum no Reino do Benin e o modelo familiar era matriarcal, uma coisa incomum, né, no mundo. O contato comercial com os europeus no tráfico negreiro sem submeter-se aos mesmos. E aí por isso que é bom notar aí que os portugueses eles estabelecem relações comerciais com os africanos, porque os africanos aceitam, né? Até o século XIX, Portugal, a Europa de forma geral, não tem condição de chegar lá na África com o pé na porta e determinando o que vai fazer e como vai fazer, não. Eles chegavam, estabeleciam relações comerciais amistosas, pacíficas, né? Quando construíam feitorias no litoral da África, era porque os africanos autorizavam, né? No geral. É claro que existem casos, né, como é o primeiro caso, inclusive, de ocupação portuguesa na África, que é a cidade de Celta, em 1415, ali foi na pancada, foi na marra, né? Mas, em vários outros pontos, na grande maioria, eram relações comerciais amistosas. Então, os reinos africanos estabeleciam relações comerciais com os portugueses porque a relação era interessante para os dois lados, tanto para os africanos quanto para os portugueses, né? Que vendiam para os africanos bebidas alcoólicas, né, pólvora, armas, e em troca, né, queriam ouro, escravos, marfim e por aí vai. Então, é por aí. Vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar meio longo e qualquer coisa é só comentar aí, tirar dúvida e a gente prossegue, ok? Para finalizar aqui que eu esqueci, né, todos sabem ler, então o Reino do Benin foi finalizado, foi destruído no século XIX, quando a França dominou a região. Então, por isso que lá no Benin, a língua oficial é o francês. Embora tenha muita gente que fale e arraste um pouquinho o português por conta dessa comunidade de escravos, como eu disse. Beleza? É isso. Fui.